Ô, Sandra, a Samile não tá conseguindo entrar. Ela tá usando o novo link que eu coloquei, ela pode estar usando o link Tá, mas ela antigo. disse, O link antigo tava ela dando disse que não problema. tá dando certo. O meu também não tá dando certo, não, mas fico tentando que dá certo. Opa! Pede pra ela usar. Ela tá na conta institucional ou tá na conta pessoal? Ei, Sandro, para Hum. vincular nessa conta institucional, sendo que eu mudei para outro, você vai ter que pegar a senha e meter tudo de novo. Se você esqueceu a senha, você tem que dar um jeito de recuperar a sua senha. Então, bora lá. Ó. Como é que vai ser o esquema? Né? A gente vai fazer essas questões. Eu priorizei só em C eu priorizei só de ficar manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Só. Outros assuntos nós não vamos ver na prova, né? Então a gente vai fazer uma prova enxuta só para isso que é mais prioridade, tá bom? Então aí eu coloquei 36 questões como revisão. Respondendo errado, ela te diz qual é a certa. Então, se tu ficou na dúvida, não, acho que essa não era a certa, não, acho que a certa era essa. Por que, que essa é a certa? Aí a gente vai ter o segundo momento, que é na sexta, né, galera? Sexta. Na sexta-feira, aí a gente tem um novo encontro que não é todo mundo. Vem quem quer. Eu vou abrir a sala e ficar na sala, tanto pelo Meet quanto pelo WhatsApp. Não é na quarta-feira, não? Não, na quarta é revisão da outra matéria, tecnologia mecânica. Eu tô falando em relação a tira dúvida. Certo, O que entendi. é hoje? Hoje é gestão da manutenção e vamos iniciar o higiene e segurança do trabalho. Hoje. Na quarta, termina higiene e segurança do trabalho e faz a tecnologia mecânica. Na quarta. Na sexta, você respondeu uma questão, você errou, você sabe qual é a certa agora, que ela te deu a resposta, aí tu não vai se achar que tu aprendeu. Porque não vai ser aquela questão igual que vai estar na prova. Aí tu não vai pegar uma caneta e marcar. Anotar que a resposta certa é essa. Porque não é a questão igual que vai estar na prova. Você tem que entender por que, que você errou. Aí o momento de você entender, se você não pesquisou sozinho e foi lá atrás de saber por que, que você errou, é na sexta-feira. Aí na sexta-feira você vem já com as questões anotadas. Eu vou abrir a sala às 15h20 e fico até às 17h. Aguardando. Tanto o Meet quanto o WhatsApp. Porque vai ter gente que pode dizer que, cara, eu não tô no Meet, eu não consigo acessar, minha internet tá ruim. Tem o WhatsApp. Então eu só posso tirar dúvida na sexta? Não. Não necessariamente. Você pode me perguntar amanhã, depois da manhã, daqui a meia hora. Pode ser perguntando que eu vou respondendo. Mas o horário que eu vou estar destinado, focado para bater o martelo é na sexta. Os outros podem me fazer uma pergunta, eu só te responder daqui a 4 horas. Porque eu posso estar fazendo outra coisa. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, o que é que a gente tem? Ó? Eu peguei do jeito mesmo original do esquema, ó. Provas de concurso. A maioria dos concursos de Correios, Tribunais de Justiça, esses concursos assim que não são da nossa área, mas contratam o pessoal da mecânica para ser funcionários da manutenção dos órgãos públicos, a maioria é só verdadeiro ou falso, ou certo ou errado. A grande maioria. INPI, ó. Então, eles só tem essa resposta, verdadeiro ou falso, ó, concurso da Caixa, ó. Ou certo ou errado. Certo? É característica deles fazer esse tipo de concurso com duas respostas apenas para você. Certo? Então eu peguei do jeito como estava. Então a minha prova vai cair verdadeiro ou falso? Não. Eu posso pegar o enunciado dessa prova aqui, ó, e transformar ela numa questão. Eu fazer uma pergunta, você tá vendo o enunciado todinho bonitinho? Aí eu pegar ela e fazer uma pergunta. Vamos lá, ó. No gerenciamento estratégico da manutenção,
Em relação ao setor produtivo e industrial, alguns indicadores são usados para a mensuração dos resultados da adoção de planos estratégicos com a finalidade de se fazer medição do nível de segurança, produtividade, qualidade de ambiente e saúde, servindo esse resultado de referência para a comparação com a meta proposta. Eu tenho aqui, um texto. Então, eu tenho aqui, gerenciamento estratégico da manutenção. Quais são os indicadores? Não estou dizendo que vai ser essa é a questão, mas estou dizendo, eu posso chegar e elaborar uma questão dessa forma. Segundo, o gerenciamento estratégico da manutenção em relação ao setor produtivo industrial, me indique o item correto que tem 2 indicadores, ou um indicador pelo menos. Aí eu saio colocando aqui 5 itens e vai ter um item desse sendo verdadeiro. Que não é o caso dessa questão. Então, considerando esse tema, julgue o item a seguir. Aí vem aqui, olha como é simples em relação à manutenção corretiva e planejada. Corretiva, preventiva e preditiva. Manutenção corretiva planejada, espécie preditiva, é um conjunto de atividades de acompanhamento das variáveis e dos parâmetros que indicam o desempenho do equipamento de modo sistemático, visando definir a necessidade ou não de intervenção, fruto de acompanhamento preditivo. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É verdadeiro, não? Oi? Falso ou verdadeiro? Eu acho que é Verdadeiro. falso. Acho que é falso. É verdade. O que vocês precisam entender é o seguinte. Vai ter muita questão falando corretiva, preventiva e preditiva. Existe manutenção corretiva preventiva? Vocês têm que saber diferenciar o que é corretivo, o que é preditivo e o que é preventivo. Eu posso fazer uma manutenção preventiva. Qual é a principal característica de manutenção? Vamos por palavras-chave. Qual é a principal característica de É manutenção? verdadeiro mesmo. Qual é a principal característica de mesmo. manutenção preditiva? Evitar a ocorrência de evitar o falhas. problema, não? A preventiva também evita. Pois é, só que a preventiva, tipo assim, ela vai fazer uma coisa que, igual você falou o negócio do motor da moto, mano, acabar trocando em, acho que é 1.000 quilômetros, não foi? Isso não é a preventiva? Pronto. Então essa Aí a mesma preditiva característica é de por meio de evitar... sensores, não? Então, essa mesma característica de evitar uma falha, ela serve para preditiva e para preventiva. Só que Então, a essa não é preditiva você vai diferencial. botar por meio de sensores, não, boy? Opa! Como é que é? A preditiva você vai botar por meio de sensores, não? Você vai fazer uma... Pra te dizer quando você vai Analisar precisar os trocar. parâmetros. Pronto. Então, a isso. principal característica é o quê? Analisar os parâmetros. Analisar o Ela vai funcionamento da máquina. Ó, Ela só vai trocar quando realmente vai necessidade, né? olha aqui, ó. Acompanhamento das variáveis ou dos parâmetros que indicam o desempenho dos equipamentos de modo sistemático. Olha as palavras-chave, ó. Parâmetros, desempenho, acompanhar, visando definir a necessidade ou não de intervenção. Então, isso é uma corretiva planejada. Beleza? Ou não? Tem dúvida? Sandro, boa tarde. Então Boa é tarde. verdadeiro, né? Verdadeiro. Eu não entendi essa daí. A questão... Como é questão Coloca de... na questão de novo, Sandro. Como é questão de concurso, como é que é questão de concurso que vocês foram para o Enem? A metade da questão é blá, blá, blá. A pergunta está bem aqui, ó. Manutenção corretiva planejada, espécie preditiva, é um conjunto de atividades de acompanhamento. Ó, se não tivesse isso aqui, ó. Ó. Se não tivesse essa frase aqui, ó, estaria certo? Se não tivesse aqui que eu marquei, ó, espécie preditiva. Poderia ser a preventiva também, se tivesse isso aí. Pronto. Podia ser preventiva. E essa característica de acompanhar as variáveis ou os parâmetros que indicam o desempenho do equipamento é característica preventiva?
Aí estaria falso. Né? Não, aí estaria falso. Então eu posso pegar essa questão e só tirar isso aqui, ó. A espécie preditiva. Eu quero que vocês entendam como é que se ligam as palavras para tu poder acertar uma questão. Eu vou fazer uma certificação que ela são 70 questões e eu tenho 1h30 para responder. E é a prova em inglês. Então, 1h30 eu nem traduzi as 70 questões. Quanto mais responder o que era para eu saber tecnicamente. Mas o que é que eu faço? Palavras-chave. Eu olho a palavra-chave e vou batendo ali, ó. Para eu poder ganhar tempo na questão. Então, como ele está falando de manutenção preditiva, então ele tem algumas palavras-chave. Por exemplo, acompanhar as variáveis. O que são as variáveis? O que é que varia com o uso da máquina? Temperatura, vibração, produção, barulho. São as variáveis. É o que varia. Ei, Sandro. Aí a preditiva ela pode ser por outros meios também, sem ser de sensores, né? Até o visual também pode ser, se a gente vê alguma coisa ruim. Isso. Entendeu? Aí você tem. Aí é outro tipo de preditiva. Vai ter uma questão falando sobre ela. Aí, ó, o que é uma coisa sistemática? Por meio de sistema, né, não, boy? E o que é um sistema? Algo programado, boy. Boa. Algo programado que tem um raciocínio lógico e sequencial e ordenado, do início ao fim. Então, se eu falar assim, a manutenção preditiva é eu ir fazer a aferição dos sensores quando eu quiser. Não. É algo sistemático. A cada tanto tempo, ele vai lá e faz a aferição. Vai lá e faz a aferição. Vai lá e faz a aferição. Opa, saiu do parâmetro. Vamos aferir mais 3 vezes. Vai lá e olha. Continuou fora do parâmetro. Então não foi um erro momentâneo, não foi alguma coisa que enganchou, sei lá, qualquer babaquice. Não foi não, tem algum defeito. Agora envia o sinal. Se ela for questão com uma indústria, com a internet das coisas, que é a indústria que vocês vão pegar, quando vocês se formarem, isso aí vai remotamente, isso aí vai pela internet. Aí o supervisor já olha aqui, a máquina tal, no canto tal, do operador tal, apresentou isso. Beleza? Então, por isso que essa é a certa, ó. Ele disse quais são as características, qual é o funcionamento e qual é o objetivo. Qual é o objetivo? Evitar paradas desnecessárias. Certo? Próximo, ó. Mesma questão parecida, ó. No gerenciamento estratégico da manutenção em relação ao setor produtivo industrial, blá, 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 blá. Aí chega bem aqui e vem a pergunta, ó. Considerando esse tema, julgue o item a seguir. Manutenção preventiva é a atuação realizada para reduzir ou evitar falhas, beleza? Ou queda no desempenho, obedecendo um planejamento baseado, ó, olha a palavra-chave, intervalos definidos de tempo. Olha a palavra-chave, cara. Tá aqui, ó. Tá certo, né? De tanto... É verdadeira essa daí também, né, boy? Com grande aplicação em instalações ou equipamentos cuja falha possa provocar catástrofes ou risco ao meio ambiente. Verdade, então, né? Beleza? Então, olha as palavras-chave, certo? O que pode acontecer aqui, ó, nessa questão, é o seguinte, ó. Isso daqui, ó, com grande aplicação em instalações e equipamentos cuja falha, ó, possa provocar catástrofes ou riscos ao meio ambiente. Por conta disso aqui, ó, tu não pode aplicar uma manutenção preventiva, teoricamente. Porque olha Mas aqui, no caso a questão tá certa. Porque olha aqui como é que ele está dizendo, ó. Ele vem até aqui, ó, obedecendo o planejamento baseado em intervalos definidos de tempo com grandes aplicações em instalações. Beleza. Ou equipamentos cuja falha possa provocar catástrofe ou risco ao meio ambiente. Aqui estaria errado se ele falasse assim, ó. Manutenção preventiva.
unicamente usando a manutenção preventiva em equipamentos cuja a falha possa provocar catástrofe ou risco do meio ambiente. Se eu coloco esse item dizendo assim, ó, exclusivamente, aí estaria errado. Por quê? Manutenção preventiva está em todas as outras manutenções. Não existe nenhum equipamento, por mais que eu aplique a preditiva, que eu não tenho um plano da preventiva. Então, se o meu equipamento ou a minha indústria ela pode provocar grande catástrofe, beleza, ela tem um plano preventivo. Apesar dela ter o plano preditivo. Um exemplo atual, a barragem. Atual não, 10 anos, né? Tem 10 anos, tem da barragem? Nem sei, tô velho. Sandro, a preventiva é você ter a noção, né? De como a máquina funciona e tudo. A preventiva ela é baseada em histórico. Ela é pra prevenir já, mano. Mas ela é baseada em histórico. Se definiu que de tanto e tanto então tempo... quer dizer que, um exemplo, a máquina, a máquina demora uns 3 meses para falhar, para parar de funcionar. Aí ele se baseia nisso? Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, a máquina funciona 7 dias por semana, 24 horas. Ela não para. Blá, 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 blá. Quando dá o 7º dia, eu paro a máquina por 2 horas e meia. Para fazer o que a gente chama de zip-zip, que é a esterilização da máquina. Né? Porque como ela trabalha com alta temperatura para eliminar bactérias e vírus dentro do medicamento, aí a gente para a máquina para fazer essa esterilização. Sandro. Brenda, por que definiu que é de 7 em 7 dias? Porque, por experiência, viu que a partir disso o desempenho da máquina cai, porque como a máquina trabalha muito quente, as lubrificações dela, da parte pneumática, dos rolamentos, a graxa acaba ganhando uma nova característica. Então, se ela ganha uma nova característica, o braço fica mais pesado. Se o braço fica mais pesado, uma indústria... É preventiva, né? Uma indústria que tem um grande parque fabril, que ela é uma linha de produção em sequência, um décimo de segundo que esse braço atrasa para entregar 36 frascos, e ele volta, mais um décimo de segundo, quando ele passar 7 dias, ele está com um atraso de 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Se ele está com atraso, quando ele chegar para descer o braço aqui, essa garra aqui que ia receber, já foi. Aí o que ele faz? Solta na esteira. Porque é um trabalho sincronizado. Então, por histórico da máquina, se definiu que em 7 dias, meu irmão, para. Mas, além da preventiva, eu tenho uma preditiva na máquina. A gente tem sensor de vibração. A gente tem sensor nos braços, para ter ideia, de giroscópio. O braço é para ele levar o frasco assim, ó. Aí o que acontece? Às vezes o mancal, ele tá um pouco empinado, aí o braço tá assim, ó. Se o braço tá assim, eu vou descer 12 frascos, quem é o frasco que vai bater primeiro? Esse de cá, ó. Aí quando ele bate, ele derruba os outros frascos. Então ele tem sensor que isso aqui não tá mais alinhado. Ele está assim, que é o mesmo que a gente usa em drone. Então isso é o preditivo. Mas aí, volta para a questão anterior. Eu não deixo de ter o preventivo. Preditivo não disse nada? Para esse negócio com 7 dias. Então, o preventivo ele é baseado em experiência de uso da máquina. E ele é pré-determinado em tempos. De tanto e tanto tempo a gente para. Quem ia falar? Não, o que eu ia dizer que a preventiva, o fator drasticamente dela é o tempo, né, mano? A preventiva. Sim, a preventiva. Isso. Aí, ó. Aqui a gente coloca como verdadeiro, ó. Próximo. No gerenciamento estratégico, a mesma coisa, ó. Aí vem aqui, ó. Considerando entre o tema, a principal diferença entre manutenção, ó, preditiva e detectiva. Preditiva e detectiva é o nível de automatização, pois na primeira, a preditiva, é necessário o diagnóstico a partir da medição de parâmetros, ao passo que na segunda, a detectiva,
O diagnóstico é obtido por forma direta a partir do processamento da informação escolhida junto à planta. O que é que ele está dizendo assim? Ele está dizendo assim, cara, a preditiva tem um negócio lá medido para mim e me mandando a informação. A detectiva, o cara vai até a fábrica, vai até a planta e colhe informação. Bota lá... Ele compara a máquina com a planta original, né? Para ver o que tem de errado. Ele vai com a tabelinha dele aqui, dos parâmetros. Por exemplo, uma preditiva que a gente pode fazer. Quando você trabalha em indústria, você tem uma IHM, né? Que é o painel da máquina, né? Interação homem-máquina. Então você tem a interface homem-máquina. Você tem lá a IHM. Aí lá quando tu abre a IHM, tem uma opção chamada Setup. Aí tu clica em Setup. Ele te dá todos os parâmetros. Ó, essa máquina é para trabalhar com tal temperatura. Essa máquina é para trabalhar com tal pressão do óleo. O ciclo dela tem que ser de tantos minutos ou segundos, dependendo da máquina. Aí, opa, setei, beleza. Algumas máquinas você faz automático. Aí tu fala assim, tu seleciona o que tu quer comparar. Ah, cara, eu quero comparar a temperatura do óleo dentro do fusor. Aí tu bota lá. Aí ele vai dizer, no fusor aqui está a 50 graus. O setup dele era 52 graus. Tá dentro do parâmetro. Se tu detectar o erro ali, aí tu fala, detectei para a máquina. Não é preventiva, não é preditiva. Preditiva seria o sensor lá, monitorando de tempo em tempo e me dando uma predição de que a máquina vai parar. A preditiva, em sistemas bem aplicados, uma arquitetura bem feita, o que é que ela faz? Por isso que o nome dela é preditiva. Ela prediz quanto tempo eu ainda posso funcionar sem essa máquina parar. A detectiva não. Vai pelo teu instinto. Cara, vamos parar logo? Ou será se vai rolar? Será se vai rodar? A preditiva, ela faz um planejamento. Aí ela fala assim, cara, vai quebrar. E esse negócio aqui, pelo que eu acompanhei, a cada um dia a vibração aumenta tanto. Então, pelos meus cálculos, com tanto de vibração, né, vamos supor que a gente está no rolamento, ele está vibrando, não está centralizado, com tanto de vibração, quando eu chegar nesse momento de vibração, ele vai quebrar. E pela curva do gráfico que eu estou entendendo aqui, quando chegar nesse ponto, ele quebra. E esse ponto vai ser daqui a 7 dias. Aí ele fala, aí o sistema manda pro teu chefe, ei, daqui para 5 dias, tu acha um momento para tu parar. Para tu parar essa máquina, porque ela vai quebrar. Preditiva essa? Preditiva. É a preditiva. A detectiva é você ir até a planta e você detectar a falha. Beleza? Ô, Sandro, então Ei, Sandro, mas não vai cair preditiva... essa detectiva não, né? Oi? Não vai cair essa detectiva não, né? Só preditiva. Não sei. Se tá aí nessas questões, se tiver nas questões, ela pode cair. Aí é foda, né, mano? Oi. Explica melhor aí da detectiva, porque eu não entendi. Vamos lá. Vamos estudar a palavra. Detectar algo, né? Preventiva. Previne. Prevenir. Prevenir. Pronto. Prever. Então, eu estou prevendo. Eu não vi. Eu não senti. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. É prever, é mãe de Ná, é uma bola de cristal. Vou atrapalhar aqui. Preventiva. Tu vai tentar acertar. Tu vai impedir que aconteça. Certo? Preditiva. Tu vai coletar dados para poder tu fazer a correção. E a outra, depois de tudo fodido, é que tu vai resolver. Mas tu pode coletar dados com a detectiva. Sim, também. Mas aí a detectiva, ela tá ali praticamente alinhada com a preditiva. Mas tu pode ter corretiva dentro da preditiva. Mas tu pode ter corretiva dentro da preventiva. Mas quando acontece a corretiva dentro da preditiva é porque você deixou acontecer algo que quebrou. Não. Aí tu tá corrigindo. Sim. Não, eu posso ter uma preditiva, a máquina parar e ser só uma lubrificação. Eu não apliquei a corretiva. Eu apliquei a preventiva. Eu apliquei uma preventiva com uma preditiva. Não, aí no caso tu não tá corrigindo, porque não quebrou.
Pronto, então eu não tenho corretiva dentro da preditiva. Mas Pois mas eu posso parar e corrigir. Ele pode Pronto. predizer daqui a Não. 7 dias vai quebrar, eu paro com 5 dias e aplico uma corretiva dentro da preditiva. Correção. tô doido na cabeça, Quando é- não tô o que é- entendendo nada agora. o que é corrigir? É algo que estava errado e tu vai fazer. Programado. É assim? Uma corretiva programada. Pronto. Eu posso ter uma corretiva Aí, não no caso- programada. No caso, tu tá corrigindo o quê? Uma análise feita, uma predição. Tu tá evitando, tu não tá corrigindo. Tô. Corrigir é tipo, quebrou, tu vai corrigir. Agora, quando tu tá fazendo a preditiva, certo? Tu tá evitando que ela quebre. Sim, mas depois, antes dela quebrar, eu faço uma corretiva. Eu corrijo. Eu troco aquele negócio que estava possivelmente para quebrar. Então eu faço a substituição, uma correção. É isso, eu posso ter uma corretiva dentro da preventiva. Eu posso, a minha máquina para de 7... Eu vou sair aqui. Ô, Sandro, pera ainda, Sandro. Acho que tá bom que eu não tô entendendo. Sandro, É porque, ó, Não é nada. eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. A gente aprende muito assim. Corretiva é a máquina tropeçou, caiu e quebrou. Parou tudo sem eu esperar. Eu vou corrigir. É isso que a gente aprende muito. Não, pera ainda. Existe a corretiva dentro da preventiva. Ficou com raiva e saiu. Mas foi o que você ô, falou. Sandro, Hum, tipo assim, eu vou fazer uma manutenção preventiva na máquina. perfeito. Ok, eu abro a máquina todinha. Aí, de última hora, eu percebo que tem, tipo, uma engrenagem quebrada. Aí eu aplico a corretiva. Aí é um caso de corretiva na preventiva, né? Perfeito. Exatamente. Ei, boy. Foi o Exatamente. que o Nilson não entendeu, mano. O Nilson não entendeu essa parte aí. Exatamente. Aí você aplica uma corretiva na preventiva. Como você pode não ter uma corretiva na preventiva? Porque, Você tá entendendo? No caso, você tava falando lá que você ia fazer a manutenção dela normal. Só que se você visse que algo tava quebrado, aí você ia trocar, né? E você ia fazer uma corretiva. É porque, ó, o que é uma falha? É só estudar a palavra. O que é uma falha? Uma falha não é uma coisa que quebrou e parou e sacocou e morreu e tá lá no fim do caixão, não. Uma falha é algo que não está dentro dos parâmetros normais. Ou seja, uma falha pode ser até uma diminuição de ritmo de alguma máquina, isso? Pode. Né? Exato. Então, eu posso fazer uma corretiva de uma falha. E uma falha a máquina não chegou a parar. Mas foi predito, ou detectado, ou previsto. E eu apliquei a corretiva dentro de uma predição, dentro de uma detecção ou dentro de uma prevenção. Eu só não quero porque em questão de concurso eles caem muito isso. Não desassocie a corretiva para ser um negócio que eu fui irresponsável e ela quebrou. O pessoal associa muito que a manutenção corretiva é uma manutenção de técnico irresponsável que deixou a máquina quebrar. Não é assim. É o principal caso. Entendeu? Mas eu posso aplicar uma corretiva depois de detectar uma falha. Beleza? Então, ó. Aqui eu tô assim, ó. A principal diferença entre a manutenção preditiva e detectiva é justamente isso, ó. A preditiva, o que é que eu faço? Eu faço, medição de parâmetros, diagnóstico a partir da medição de parâmetros, ó. A mesma coisa que falou na questão de cima. Ao passo que a detectiva, eu colho as informações junto à planta. O que é a planta? A planta da fábrica. O salão da fábrica. Então aqui é verdadeiro. Bom, não entendi não a diferença não, dessas duas não. Eu não ainda consigo entendi entender a preditiva detectiva. ainda. Não Oi? entendi a preditiva. Eu não consigo entender a detectiva. Qual a diferença dela para a preditiva? Eu Vamos também lá. Eu não. também não consegui entender isso aí. Pronto, vamos lá. Vamos para a palavra. Predição. Sandro. Oi. Sandro. Bom, A detectiva, você trabalha com a planta da máquina. A detectiva, né? Não, você vai até a planta da fábrica. A detectiva é isso, Sandro. Deixa eu ver se eu entendi. A detectiva é uma ação de investigação, é isso? O Boa! equipamento da máquina. É isso aí. Cabá macho. É isso. A detectiva... Agora me explica a preditiva, mano. A preditiva eu não entendi, não. Pronto. Para a palavra. Vamos para a palavra. Preventiva. Eu vou prevenir. Eu estou prevendo que vai quebrar. Então eu acho que vai quebrar.
Eu acho que se eu parar de tanto tempo, eu evito a quebra. É uma prevenção. Você não tem nada científico, nada tecnológico te indicando para aquilo. Apenas um histórico de uso da máquina. Separou preventiva? É só uma questão de noção, é de tempo que a máquina vai quebrar. Como a Pronto, troca do pronto, eu óleo. entendi. Como a troca do óleo. É. Às vezes é por laboratório. O cara pegou um óleo, por exemplo. Vamos dar um exemplo de manutenção preventiva que não funciona. O óleo de 5.000 quilômetros. O óleo de 5.000 quilômetros da moto, tô falando da moto, ele é testado na Europa. A Europa a temperatura é fria. Aí eles fazem um teste laboratório e falam, esse óleo ele roda 5.000 quilômetros. Então pode botar na sua moto. Chega aqui no Ceará, quente pra dedéu. Um óleo de 5.000 quilômetros aqui, você não consegue rodar 5.000 quilômetros sem desgastar, sem mudar a característica química dele. Porque aqui é outra temperatura. Mas segundo um estudo de laboratório, a preventiva é de tanto tempo. Aí o que é que tu faz? Como tu não confia, aí tu faz a detectiva. Aí tu vai lá, rodei 2.000 quilômetros, vou olhar o nível. Beleza, tá no nível. Ah, eu vou olhar se o meu óleo tá preto ou grosso. Eita caramba! Detectei que o meu óleo está grosso. Então eu andei acelerando muito, ou eu viajei bastante, ou eu peguei muito garrafamento, não sei. Meu óleo já está desgastado. Então eu detectei. Então eu vou fazer a manutenção. Se fosse uma preditiva, eu teria um sensor lá dentro e o sensor ia falar assim, ó. Ei, Sandro, o teu óleo ainda dá para rodar mais 500 quilômetros. Programa a tua manutenção. Eu estou predizendo que daqui a 500 quilômetros... 500 quilômetros daqui a 500 quilômetros o teu óleo vai se ferrar e vai bater o teu motor. Ei, Sandro. Deixa eu ver se eu entendi. É a... Pera. Bora fazer uma... A detectiva, né? Por exemplo, a detectiva. Eu vou detectar o problema, né? Eu vou tipo investigar e achar o problema. Em loco. Né? Em loco. Você olhando... Eu posso ter uma preventiva na detectiva, né? Não, porque a detectiva a máquina tá funcionando. Pois é, mano. O que eu quero dizer é assim. Um exemplo, eu tô com a planta da máquina, né? A planta não é o papel. A planta, quando fala, é você ir até a fábrica. Você ir até o chão da fábrica. Mas, tipo assim, eu tenho que detectar o problema dela, não é isso? Exato. E você, Sandro, e você é o tomador de decisão. Você é o responsável pela decisão. A preditiva... Mas aí não vai... É tipo aquele exemplo da moto lá que o senhor falou, né? Tipo, se eu tenho uma moto que troca o óleo a cada 2.000 quilômetros, eu observei, né? 2.000 não, tanto faz. Aí, como eu observei que se passar desse prazo ela não funciona, aí eu tenho que trocar o óleo antes que chegue esse prazo, né? De 2.000 quilômetros. Exato. Aí você tá fazendo a preventiva, então, né, Rafael? Não. Ele detectou. A preventiva era ele obedecer o cronograma, o planejamento do fabricante, que é de 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros, Aí seria a preventiva. A preventiva é de acordo de tempo em tempo. Nada. Se você saiu desse tempo em tempo da preventiva, você está aplicando outra manutenção. Preditiva, detectiva ou corretiva. Compreendeu? Você pode ter... detectiva é tipo assim, tipo, saber que... É porque, mano, o nome já é um pouco fácil, sei lá. É tipo, detectar que tem algum problema e ir lá e aplicar uma... Exato. Como é, mano? É isso aí mesmo, aplicar um... Agora, consertar, mano. Exato, agora você pode detectar algum problema através de sensores, monitorando periodicamente o estado e os parâmetros da máquina. Você está detectando o problema. Ô, Sandro. Oi? Quer saber só uma coisa? Na detectiva? Não, presta atenção. A detectiva. A detectiva tem sensores também? Não. Não, né? Pronto. Então essa é a principal diferença, né? A detectiva tem sensores, mas ela tem um sistema automatizado que te envia essas informações e te prediz quando você tem que parar.
Ah, então você que tem que perceber, né? Você é o tomador Ok. de decisão. A detectiva é você analisou e tu fala, não, o sensor aqui tá, mas será que não vai rolar? Vamos deixar mais uma semana? Eu acho que dá certo. Ou vamos parar? A preditiva, ele já te dá, Ah, agora tá ele já te dá um aplicável. histórico, cara, já tá vindo aqui, se agravando e tal, e tal, e tal. Se continuar nessa curva desse gráfico, ela vai quebrar tal dia. Sandro, então. Faz Sandro, tipo repete aí um pra mim, por gráfico favor. do funcionamento da máquina, né? Tipo, ela viu que a máquina tá com um funcionamento ruim e amanhã já não vai dar certo, ela já manda um aviso no sensor, né? Toda máquina, E a toda máquina detective... que tem preditiva, ela gera um gráfico para você. Um gráfico da pressão, um gráfico do óleo. Ei, Sandro, repete Aí a o detetive exemplo aí é pra você mim, por favor. Eu não analisando entendi assim muito bem. Peraí, não de cada vez, como é? Repete aí pra mim o exemplo, por favor, que eu não entendi muito bem. E a detetive é que você... Entendeu? Oi? Mas a preditiva, ainda tô com dúvida na preditiva. Vamos caminhar. Tem mais questões, ó. Olha aqui essa aqui, ó. Um sistema de manutenção detectiva é caracterizado por quê? Vamos lá. Possuir um elevado nível de permissão de atuação automatizado. Olha a palavra-chave, automatizado. Automatizado é detectiva? Um alto nível? Não. Não, isso é característica de quem? Preditiva, não? Preditiva, não? Beleza. Possui dados colhidos e analisados após o acontecimento? Pode ser. Ah, tá acontecendo, ó. Ixi, ele começou a vibrar. Vixe, a temperatura aumentou. Pode ser. Aí você tá detectando, né? A máquina não parou ainda, mas já aconteceu, já começou a acontecer a falha. E você detectou. Ó, e dados colhidos, ó. Colhido, quem é que vai colher na plantação? Nós. O cara, né? Uma colheita, você vai lá buscar. Vamos lá. Considerar as modificações encontradas na condição e no desempenho do equipamento? Sim. Próximo. Não? Ter os dados fornecidos pelo fabricante como ponto de partida para se estabelecer um primeiro ciclo de manutenção. Não. Isso aqui é quem? Isso é preventiva. Preventiva. Próximo. Ser a forma mais cara da manutenção, visto que se caracteriza principalmente pela utilização dos componentes até seu limite extremo. Que manutenção é essa? É a corretiva, não? Aqui é a corretiva. Olha aqui, vocês já definiram um bocado de Porque questão é numa só só. quando quebra, né? É só o limite extremo. Agora sobrou essas duas, ó. Então vamos lá. Possuir dados colhidos analisados após o acontecimento, ele pode estar considerando É esse assim a acontecimento. resposta, não é assim. Eu acho que é a B, mas Essa é a aí B. pode ser duas. Eu acho que é a C, Pode ser a B. porque aqui ele pode estar considerando. Eu também acho que é a C. Aqui ele pode estar considerando o acontecimento como uma quebra. Aí aqui, ó. Considerar as modificações encontradas. O que é modificação encontrada? Mudou os parâmetros da máquina. E no desempenho do equipamento, ó. Aqui seria C. Os parâmetros encontrados podem ter vibração, barulho. Exato. Qualquer coisa assim, né? Olha aqui, ó. Próximo. Acerca da manutenção, julgue o próximo item. A possibilidade de acompanhamento da degradação de sistemas mecânicos. Eu estou acompanhando a máquina sendo desgastada. Ao longo do tempo de operação do sistema, é característica da manutenção preditiva. Tá correto isso? Até aqui? Acompanhar a depreciação da máquina ao longo do tempo de operação. É uma preditiva, não? Acho que é correto. Pronto, até aqui está correto. Eu acho que é correto também. Contudo, esse procedimento somente é aplicável a componentes que podem ter sua vida útil monitorada por parâmetros mensuráveis por técnicas como análise de vibração, ultrassom, ferrografia, que é o... Ferrografia é um dos testes do óleo. Quando a máquina ela funciona, o que é que acontece? A fricção, onde o óleo é uma película entre partes móveis, ele acaba soltando limária de ferro. Então isso aí é uma análise para saber o quanto tem de limária de ferro dentro do sistema. O quanto foi liberado. Tribologia e termografia, entre outras. Isso aqui eu posso aplicar
Eu posso aplicar uma preditiva no pensamento? Não. Eu posso aplicar uma preditiva na eletricidade? Eu tô com medir, vixe, tá faltando, vixe, vai faltar energia. Não. Não, falta ou não falta? Falta ou não falta. Entendeu? Então, existem momentos que eu não posso aplicar uma preditiva. Por quê? Porque eu não consigo medir, cara. Eu não consigo tá mensurando ali. Agora, não, eu tenho uma coisa que ele tem uma característica de funcionamento e a partir daquele momento ele passou a ter outra característica. Um exemplo claro no carro que muda o desempenho. O pneu. O pneu, quando ele é novo, o teu consumo de combustível diminui. Por uma situação. Quando ele é novo, ele tem os biscoitos, ele tem a aderência perfeita. E quando ele faz isso, ó, ele adere ao asfalto e impulsiona o teu carro para frente. Quando o pneu começa a ficar careca, apesar dele impulsionar, mas você não consegue ver, mas acontece, ele desliza. Por que pneu de Hornet não dura? Por isso ele derrapa mais facilmente, né? Por que pneu de Hornet não dura? Porque toda saída de uma Hornet, ela faz isso, ó. Ela canta pneu. Nem que seja um tamanhozinho desse, ó. Mas isso ela vai cantando pneu, então ela vai consumindo o teu combustível e o teu pneu. Entendeu? Então, qual é o indicador de que o pneu está ruim em relação ao consumo de combustível? Não, eu dei a resposta. Qual é um dos indicadores de consumo de combustível? Pneu ruim. Ah, meu carro está consumindo combustível para dedéu. Beleza. Vamos analisar. Pneu. Ok. Balanceamento. Ok. Aí o cara vai nos indicadores. Então eu consigo analisar. Entendeu? Ei, boy. O alinhamento ainda como mais que o balanceamento, talvez. Acho que todos os dois. Uma vez eu vi um caminhão andando, o caminhão tava assim, ó. Traseiro do caminhão e o caminhão andando assim, ó. Ali é o... Acho que ele errou uma porrada ou capotou. Samílio, tu não entendeu o quê? O que é que tá falando é o seguinte, ó. Ele tá falando o seguinte, ó. A manutenção preditiva, o que é que ela faz? Ela acompanha a degradação do sistema mecânico, certo? E ela só pode ser aplicada onde você pode monitorar esses parâmetros por técnicas como análise de vibração, ultrassom, blá, 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 blá. Somente quando você pode monitorar, tu consegue monitorar o biscoito do pneu do carro? Consegue colocar algum sensor lá para monitorar? Alguém responde? Se não for... Não. Então tu pode aplicar uma manutenção preditiva lá no teu pneu? Não. Pronto. Então, um exemplo de... Eu não posso ter uma manutenção preditiva para a troca de pneu. Mas, ei, Santos, mas você pode aplicar uma detectiva. Eu posso ter uma detectiva. Você pode detectar que ele tá ruim. Eu tô ali, ó. Ainda tem biscoitinho. Eu pego ali o paquímetro, ó, igual como o guardinha faz, ó. Ainda tá dentro do parâmetro. Sandro. Então você quer dizer que a preditiva, ela obrigatoriamente tem que ter sensores, é? A preditiva tem. Então tá Porque certo, quem é que vai entendi. predizer? São eles. Uhum. Beleza? Beleza. Os gráficos certinho. da máquina, não? Oi? Olha essa aqui, ó, do Tribunal Regional do Trabalho. Quando a manutenção tem suas datas de intervenção, olha aí, ó. Datas de intervenção, palavra-chave. Tu já levou tua orelha. Tô entendendo. Preditivo, então. Tuas ventas. Baseado no acompanhamento da evolução de parâmetros ligados ao sistema. Preventivo. Oi? É preventivo? Pois é, olha aqui, ó. Preventivo. Olha aqui, ó, presta atenção. É porque eu confundo umas palavras, mano. Presta atenção, ó. Se eu não tivesse essa parte aqui, ó, datas de intervenção. Olha aqui, ó. Só isso aqui, ó. Acompanhamento da evolução de parâmetros ligado ao sistema. Por exemplo, temperatura, vibração, viscosidade e óleo. Isso aqui caracteriza quem?
Preditivo. Preditivo. Preditiva, mano, que é de acordo com o Preditiva tempo. se o acompanhamento for feito por um sistema automatizado e sensores e lá. Beleza? O que é que ele tá dizendo Ei, aqui? Sandro. Oi. Era Mas aí detectiva, como não, tem... Aí aqui Viu, tá... boy? Mas aí Pode falar. como tem datas de intervenção, a pessoa já vê o fator tempo da preventiva. Beleza. Já viu o fator tempo É, da que é como se preventiva. fosse um histórico, que ele já tá falando Ei, como boy. um histórico da máquina. Justamente. Ele tá falando, ó, baseado... Ele fez aquela manutenção... Aquela programação de manutenções baseadas ao quê? A sistemática de variação da temperatura, vibração e viscosidade. Ei, mas caso não tivesse isso aí, fosse só aquele que você tinha falado, ia ser o quê? Aí, ó, Preditivo. estaria incompleto. Estaria uma questão incompleta. Porque ela pode ser preditiva, ela pode ser detectiva, pode ser preventiva. O que eu tô querendo te dizer é porque os concursos eles fazem isso, ó. Se você voltar, acompanhar os parâmetros da máquina, é preditiva. Não. Tu pode acompanhar pela detectiva, tu pode acompanhar pela preditiva. E tu pode acompanhar o que ele fala, o que ele pôs aqui, ó, com essas datas de intervenção baseados, ele tá falando assim, alguém acompanhou a evolução desses parâmetros, temperatura, vibração, viscosidade, e de acordo com esse acompanhamento que houve há um tempo atrás, eu já estipulei os meus horários de parada. Vamos lá. Tu vai... Vamos lá, bora fazer assim, ó. Quanto tempo tu leva para ir de casa para a escola, quando você ia? 5 minutos. 5 minutos. Aí, Meia hora. Teve uma vez que tu contou, não teve? Tu marcou. Agora, toda vida tu precisa marcar? Não, aí tu já sabe. Cara, eu vou sair pra minha aula às 7 horas porque eu sei que 7h05 eu tô lá. Então, tu fez uma análise antes e viu. Eu fui uma vez, eu fui duas, eu fui três, eu fui 4. Tudo muito planejado. Tudo planejado. Eu fui 4 vezes, deu 5 minutos. Aí o teu vizinho do lado vai começar o primeiro ano e falar assim, ei, mancho, quanto tempo é pra ir daqui e lá pra casa? Mancho, não precisa contar, não. É 5 minutos. Uma preventiva, né? Entre aspas. Eu tô só associando. Então é 5 minutos. Porque eu já sei que é 5 minutos. Entendeu? Copiou? Entendi, boy. Vai ser moleza demais. Quem não tá entendendo nada? Shirley. Vamos mais uma aqui, ó. Olha aqui, ó. Se uma turbina, concurso da Petrobras, se uma turbina apresenta sinais de corrosão em uma de suas pás, que tipo de manutenção deve ser feita? Olha a palavra. E aí, mano? Se uma turbina apresenta sinais de corrosão... Preditiva, não? Ó, vamos lá. Corretiva, né, não, boy? Se uma turbina apresenta sinais de corrosão... Corretiva, não? Em uma de suas pás, que tipo de manutenção deve ser feita? Corretivo. Tem que tirar a paz. Corretivo, se ela já tá coisada. Ela já tá Eu problema. marquei a corretiva, mas eu errei. Oi? Então Eu marquei a então é corretiva, só que eu errei. E por que, que não é preventiva? Mas eu pensava que Porque era o preditiva. problema aconteceu antes deles saberem. Beleza. Por que não é preditiva? Porque ele não tinha sensor para prever aquilo. Por que ele não é preventiva sistemática? Que é preventiva, alguma preventiva. Por que não é Por conta que ele preventiva não fez sistemática? a programação para ajeitar. Ei, Sandro. Boy, mas eu acho que vai ser preventiva, porque ela não parou. Olha aí, ó. Primeiro ponto. A máquina não parou. Então, eu fiz uma preventiva. Eu fiz uma prevenção da parada. Porque ela tava se corroendo, mas ela não parou, né, boy? E porque ela tava o quê? Ela tava se corroendo, mas ela não parou. Antes do corroendo, porque ela tava... Não, me esqueci o que eu falei.
Porque Ela ela tava tá... apresentando sinal de falha, mano. Ele falou uma palavra-chave, porque ela tava se Pois é, se correndo. se corroendo. Se é o que? Uma Mas ela condição. não se corroeu completo. Se eu trabalhar, eu recebo salário. Se tu estudar, Senão, tu não passa. Né? Se tu for na padaria, tu fica com troco. E aí, gordinho? Olha aqui, ó. Uma preventiva de condição. Só que é seu, Derek. Então só é corretiva se a máquina parar por causa do problema, né? O que é a corretiva? A corretiva é se a máquina, se tu não fizer a troca do negócio e isso, ó, se tu não fizer a troca da peça e a peça não volta em operação, é uma corretiva. Vamos lá, ó. Deixa eu te dar um exemplo de uma corretiva que a gente pode fazer, ó. Quem já pegou um exemplo bem brabo mesmo, mas você tem aqui o pinhão, tu tem aqui a coroa. Aí o kit de tração se desgasta junto. Se desgasta junto. Aí tu vai lá e alguém deu um bicudo e quebrou a coroa. Aí tu trocou uma coroa nova. Quando tu troca, o kit completo funciona normal? Não, porque o dente ele começa a fazer isso aqui, ó. Aí o dente casa certinho no elo da corrente, que casa certinho no do pinhão. Então o que é que vai acontecer ali? Uma outra quebra. E ele vai parar. Então, o que é quando tu aplica uma corretiva? Quem já passou por isso, eu acho que alguém, o menino que trabalha, a máquina tá funcionando e tu parou para fazer a troca. Para tu fazer a preventiva. Na hora que tu desmontou, se tu remontar, tu sabe que a bicha não vai funcionar. Porque antes ela funcionava porque ela estava engrenada. Se tu voltar, ela não vai funcionar. Aí tu aplica o quê? Uma corretiva. Se a turbina está aqui, ó, apresentando sinais de corrosão em suas pás e tu colocar, a pá volta a funcionar, continua funcionando? Continua. A pá, ela pode parar a máquina? A corrosão? Não. Então o que é que você faz? Uma preventiva de condição. Tu preveniu uma parada futura através de uma condição que é a corrosão. Que o teu chefe vai perguntar, por que tu vai trocar? Eu vou trocar por conta da corrosão. Isso aqui é a condição. Agora, eu tenho um eixo que eu coloco a pá. Beleza? Aí tirei, ó. Aí tirei a bucha. Desloquei. Quando eu tirei a bucha, o que aconteceu com a bucha? Se esfarelou. A bucha tá ruim. Se tu colocar essa bucha de novo, antes ele tinha um encaixe marromeno. Na hora que tu colocar ali de novo, ela vai, ó, dar uma folga gigante. Ei, Sam. Aí tu faz o que com isso aqui? Uma corretiva. Porque quando tu voltar ela não vai mais funcionar. Ei, Sam, mas a gente tem que se ligar também que se a gente for fazer uma preditiva, a gente tem que se ligar e instalar os sensores, né? Saber instalar os sensores. Como é, mano? Se a gente for fazer uma preditiva, não vai precisar dos sensores? A preditiva, ela é uma parada através de sensoriamento. Isso. Pois é, agora a gente tem que se ligar em saber instalar os sensores, né? Quem faz a manutenção sabe. Quem faz a manutenção sabe. Então, essa aqui, ó. Preventiva de condição. Certo? A manutenção ideal de uma máquina é aquela que permite uma alta disponibilidade a um custo adequado. Beleza? Tá certo ou não? Cadê vocês? Acho que sim. Acho que pronto. Sim, tá certo. A manutenção ideal de uma máquina, ela trabalhar o maior tempo possível. Havendo diferentes tipos de manutenção, com diferentes características dela. É correto afirmar que a manutenção, vamos lá, preditiva, apresenta um alto custo de reparação? Errado. Ela tem um alto custo de quê? Errado. Ela tem um alto custo de quê? Pelos sensores. Na instalação dos sensores. Mulher macho, na instalação. A corretiva, ela apresenta... Eu também falei isso, cara. Falou. A corretiva, ela apresenta, em geral, baixo custo de reparação? Tá errado. Errado. Errado também. Corretiva tem alto custo.
A corretiva Leva- desencadeia perda de produtividade? Eu acho que é isso Já aí. tá, algo já tá quebrado. Porque vai interromper, Vai né? ter que trocar a peça toda. Pra consertar. Porque já tá provavelmente. parada a máquina? A preventiva leva a uma gestão financeira mais complexa? Não. O que é uma gestão Não. financeira? Uma gestão financeira o que é? É eu saber o que eu vou gastar, programar o meu gasto. Quem é que me leva ao mal súbito do chefe? O chefe ficar passando mal? É a corretiva. É o cara chegar, ei pai, quebrou. Lascou. Outro compra a peça, danou-se. Aí o que o cara faz? Pô, não tem peça em Fortaleza, importa. Aí, vixe, cara, pra importar... De todo jeito vai ter que gastar muito. Vixe, cara, pra importar de emergência? Não, pra importar de emergência só vai pro navio. O navio é tanto, aí demora 15 dias. Vixe, não, eu só tenho 5 dias, então tem que ir de avião, mais caro ainda. Então, acaba desorganizando a gestão financeira. Então, quem faz isso é a corretiva. Preditiva baixa o tempo de disponibilidade dos equipamentos? Não. Pelo contrário. A preventiva, ela chega a baixar o tempo de disponibilidade de equipamento. Por quê? Porque tu para, às vezes, sem precisar ter parado. A máquina estava em boas condições. Porque na preventiva vai ser uma análise periódica, né? Você vai planejar para poder parar e não vai ter toda aquela interrupção. Mas eu tô falando, mas você ainda acaba parando à toa. Em algum momento você pode parar à toa. A preditiva não. Tu só para realmente quando está detectado. Então, ó, uma moleza, ó, corretiva. Esses concursos acima, eles fazem um arrudeio. Ó, se tu vê os concursos bons, eles são bem diretos as perguntas, ó. Esses outros aqui, bicho, é certo é errado, mas é um arrudeio, ó. A respeito da manutenção, julgue o item a seguir. Define-se manutenção preditiva como a tentativa de delimitar o estado futuro de um equipamento ou sistema, utilizando os dados coletados ao longo do tempo por meio de instrumentação específica e da verificação e análise da tendência de variáveis do equipamento. A leitura é bonita, mas é simples. Vamos lá. Preditiva. Tentativa de delimitar o estado futuro. O que é delimitar? É falar, ei, cara, a tua máquina vai quebrar tal dia. Beleza? De um equipamento ou um sistema. E o que é que ele utiliza? Dados coletados ao longo do tempo. Olha o que eu te disse. Não é que ele leu o sensor uma vez. Ele leu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fez um histórico. E viu se aquele negócio está evoluindo. Porque às vezes a tua máquina pode sair de um parâmetro, fazer isso. Ó. Mas ela pode estabilizar. E não evoluir mais. Beleza? É igual quem tem câncer. Vamos lá, vamos para câncer. Vamos por uma coisa que a gente consegue entender. O que é que o médico faz? Vai lá e faz o PA. Aí olha, estabilizou. Não evoluiu mais teu câncer. Vamos observar. Tá estável. Acho que não vai precisar operar, viu? Dá pra tu viver com esse carocinho aí. Ah, continua estável. Vixe, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Para esse negócio, cobra e arranca fora. É mais ou menos isso. Então, o que ele tava falando aqui, ó? A verificação ao longo do tempo por meio de instrumentação específica. Ultrassom, blá, blá, blá. Verificação e análise da tendência dessas variáveis. Ei, Sandro. Aí, no caso, aí é a preditiva, né? Ela vai analisar para ver se realmente vai precisar para a máquina. Né? Exatamente. Então, tá certo. Entendeu? Então, a outra palavra-chave é tendência. Essa tua máquina tem tendência de evoluir o defeito. E a outra é delimitar. Quando que ela vai quebrar? Mas só enquanto ele fala que vai delimitar o tempo, aí já pronto, já dá pra saber. Se não for uma pegadinha, né? Mas já né? Já levanta a orelha. Vai dar o bizu já. Mais uma, ó. A respeito de manutenção, julgue o item a seguir. Na manutenção preditiva, olha aqui, ó. Para medir e verificar o desempenho do sistema,
são utilizados os seguintes indicadores de confiabilidade. Tempo médio entre falhas. Tempo médio entre reparos. Não. Não. Tá errado isso daí, né? Tempo médio Tá entre errado. falhas é quem fala isso. Isso é preventivo, né? Preventivo. Preventivo. Pronto. E o tempo médio entre reparo? Preventivo. Ele vai dizer, mas, por exemplo, vamos lá, vamos programar aqui. Tua máquina quebra a cada de ano em ano. Beleza. E tu passa quanto tempo, hein, ajeitando? Eu passo 10 dias. Show, cara. Então vamos fazer a preventiva do dia 25 ao dia 5. Porque o teu tempo médio de falha é anual. Então eu vou jogar essa tua manutenção para dentro do período de Natal. Aí eu paro toda a fábrica. Aí eu faço uma manutenção coletiva. Todo mundo junto. Pronto. Palavras-chave. Tempo. Preventiva sempre está batendo em tempo. Então isso não é preditivo, ó. Erradinho, ó. Que tipo de manutenção inclui todas as ações necessárias para que um equipamento passe do estado falho para o estado operacional ou disponível? Corretiva, né, não? Corretiva. Beleza? Porque ela tá parada. Não é nem porque, ó, ele tá falando assim, ó, do estado falho. Mas ele tá falando assim, ó, operacional ou disponível. Porque ela tá no prego. Então ela tá no prego. Que ela vai estar parada, aí depois que ajeitar, que ela vai estar disponível. Pronto. Procurar outra aqui que leia menos. Valeu, Vagão. Olha aqui, ó. É considerado técnico de manutenção, pegando só as preditivas, né, que é o que confunde mais. É considerada a técnica de manutenção preditiva. Monitoramento da temperatura de mancais de deslizamento, desde que não seja feita com fitas indicadoras de temperatura devido à pressão insuficiente e à baixa resistência do óleo lubrificante. Tá errado isso aí, tá não? Não sei, vamos ver a outra. Medição de espessura da parede, análise de vibração e pintura externa em caldeiras. Não sei. Ensaio destrutivo com líquidos penetrantes em juntas soldadas. Não, né? Ensaio destrutivo, não tem como. vou parar a máquina. Pois é. Substituição de rolamentos e retentores de redutores de velocidade com base no tempo. Preventivo. Isso aí não. Análise espectrográfica do óleo e bombas centrífugas e rotativas. Pode ser Essa também. Qual é essa daí, boy? Pode ser. Análise Eu acho que espectrográfica. pode ser. Eu também Todas acho. essas análises. É análise espectrográfica do Vamos lá. aço. Monitoramento da temperatura de mancais de deslizamento, desde que não seja feita com fitas indicadoras de temperatura, devido. Essa questão aqui, ó, desde que não seja feito com fita indicadores de temperatura, devido à precisão insuficiente, abaixo. Não é característica da manutenção eu dizer a eficácia da medição. Entendeu? Então. Mas como a Essa aqui não preditiva tá. tem que ter um acompanhamento. Agora tem que ter um aqui, ó. acompanhamento do sistema mecânico, então é a EMA. Vamos lá. Medição de espessura da Também parede. acho que possa ser, ó. Medição de espessura da parede. Análise de vibrações e a pintura externa em caldeiras. O que é que tem a ver a pintura externa? Não, a pintura externa já. Então, ó. E outra. O que é que tem a ver a espessura da parede de uma caldeira? Isso aí só tu É não a viu EMA, tudo que é cabedante, mas eu Análise tenho quase certeza que é a espectrográfica EMA. do óleo vai de ser bombas tipo um centrífugas e sistema. rotativas. Né, não? É, mas tem É tipo um sistema, né, aí? Essa aí, espectrográfica, não sei o quê. Uhum. Então, né? É. Aqui, ó. Há um tipo de manutenção que segue um programa estabelecido, tendo como base o tempo. Então, se é tempo... Aí é a preventiva. Já sei que é É preventiva. a preventiva. Aí eu tenho duas preventivas. A de condição Aí eu sistemática. tenho como base o tempo ou as unidades de uso. Sistemática, não. Essa manutenção é classificada como qual? Condição. Preventiva sistemática. 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 O que é sistemático? Por que é sistemática? O que é um Porque faz um sistema, tu vai fazer uma periodização. Pronto. Você vai... Justamente. Tipo isso. É tipo. É uma sistemática. Né? Eu sou sistêmico. Eu sempre faço a mesma coisa no mesmo período. Beleza? De tantos em tantos dias, né?
igual, tudo igualzinho. A programação de paradas para intervenções de manutenção em uma máquina rotativa realizada a partir de medição das amplitudes de vibrações nos mancais é exemplo de manutenção corretiva? Ó, programação e medições de análise de vibrações dos mancais. Não, tá errado. Errado. Então é o quê? Vai ser programação de parada, vai ser preventiva. Medição das vibrações é preditiva, né? Então ela é preditiva. É uma manutenção Se eu tivesse feito preditiva. isso, a máquina não tinha quebrado. Eu programei a parada. Aqui, o monitoramento de vibração em máquinas rotativas, de ruídos em rolamento, de aumento de temperatura em alguns pontos de mancais e o uso de técnicas de ultrassom são exemplo de manutenção de quê? Essa é muito fácil. Preditivo aqui, ó. Pá. Cara, começa a ficar, ó, fácil. Olha, ó. Durante uma operação de fresagem de uma peça, alguns dentes de uma engrenagem de ferro fundido da máquina se romperam durante a operação de fresagem. De forma inesperada, em função de um esforço excessivo aplicado. Este caso... Corretiva, boy. Corretiva. Foi tipo o exemplo que eu falei, né? No começo. Qual era o item, Santo? Qual era o item? AC. Show. Vamos ver se certo ou errado aqui. Ei, Sandro, esse quiz aí o cara pode fazer mais de uma vez? Pode. Ó, olha essa aqui da Liquigás, ó. Liquigás é aqui em Fortaleza. Um técnico precisou fechar a válvula de controle de um dos ramais de uma instalação de gás para que o ramal fosse esgotado e preparado para a ação de uma manutenção programada. O que é que ele está falando? Falando assim, ó, cara, eu preciso preparar esse ramal para eu fazer uma manutenção programada. Se ela é programada, ela pode ser programada por preventiva, por detectiva ou por preditiva. O importante é que ela é programada. Então ele falou assim, tu vai lá, fecha o ramal, que é pra gente fazer, vamos supor se fosse um de esgoto. Ó, a válvula, eu vou fazer a manutenção bem aqui, ó, nessa linha. Aí a bosta passa Então assim, ela é sistemática, ela. Ó, ela entre tudo é sistemática. eu vou fazer a manutenção nessa linha. Aí a bosta passa assim, ó. Aí eu vou fazer nessa linha aqui, ó. Não, a bosta passa assim, ó. Aí eu vou fazer nessa linha. Aí o que é que ele falou? Cara, fecha a válvula bem aqui pra mim, ó. Pra quê? Pra eu preparar essa linha pro técnico vir fazer a manutenção. Quando tu fechar, a válvula vai abrir e vai pro outro canto, vai pra cá, ó. Aí o sistema continuou funcionando por outra linha. E essa aqui eu fechei para preparar a manutenção nessa linha. É isso que ele está dizendo. Então, ó, um técnico precisou fechar a válvula de controle de um dos ramais de instalação de gás para que o ramal fosse esgotado. Como é gás, eu vou ter que esvaziar o sistema para não causar explosão e preparado para a ação de uma manutenção programada, que seria realizada na manhã do dia seguinte. Quando o técnico fechou a válvula, aí o técnico observou que ela não produzia o efeito desejado e ainda permitia a passagem de uma quantidade considerável de gás. Ele falou assim, ó, fechei. Eu fechei, ele olhou aqui, eita peste, ainda tá passando gás, ó. E agora? O que é que eu faço? Aí ele veio aqui, ó. O técnico então fechou uma segunda válvula, aí ele foi, então se essa aqui não fechou, eu vou fechar a próxima. Aí, fechou a outra. Agora sim, agora parou todo o sistema. Aí ele fechou uma segunda válvula. Aí, e efetuou ele mesmo a troca da válvula defeituosa. A linha permaneceu fechada até a chegada da equipe de manutenção na manhã seguinte, conforme foi programado. Qual tipo de manutenção executada por esse técnico? Preditiva? Preditiva. Preditiva. Oi? Ele realizou a preditiva, não foi não, boy? A preditiva, não? Não, a preditiva não.
A preventiva. Eu digo que. Não, pera. Eu acho que era corretivo. Corretivo? Eu acho que é a corretiva, mas Não, é a corretiva. Não, eu acho que é a corretiva, porque ele parou o sistema todo da máquina. Não, a corretiva, é o que eu tô dizendo, a corretiva não se baseia em parada total. Foi a preventiva, não foi não, boy? Que ele preveniu uma coisa pior, não foi não? O negócio já estava parado. Entendeu? O negócio já estava parado. Se ele não trocasse a válvula, ele ia conseguir executar o serviço dele? Não. Não. Então eu fiz uma manutenção corretiva ou preventiva? Corretiva, né? Corretiva. Corretiva. Eu corrigi o erro. Eu corrigi o erro. A preventiva seria assim: ei, cara, esse bicho vai quebrar. Eu tô prevendo. Aí o cara olha o manual, ele quebra daqui. O manual diz que ele funciona durante tanto tempo. Eu tô achando que ele vai quebrar. Mas se eu deixar, ainda funciona. Então, se ele podia falar assim: o que seria uma preventiva? Vamos lá. Eu fechei a válvula, mas eu detectei que essa válvula, ela vedou, mas eu detectei que essa válvula não está mais boa, cara. Mas para essa hora ela vedou. Então bora fazer uma preventiva, vamos trocar logo esse negócio? Troquei. Agora eu não fechei, eu não consegui executar. Então ela estava quebrada, ela estava em falha. Então eu apliquei o quê? Uma corretiva. Dentro de uma manutenção preditiva ou preventiva, eu não sei por que motivo ele mandou parar a linha para fazer uma manutenção. Era programada, mas podia ser preditiva ou preventiva. Então, dentro de uma manutenção já em execução, eu apliquei uma corretiva. Eu corrigi um erro. Eu não preveni um erro. Eu corrigi um erro. Então, agora, acho que ficou mais claro de tu entender o porquê que aquela manutenção era preventiva ocasional da hélice e por que ela não era corretiva. Entendeu? Ali tinha uma falha, que não é uma falha, tinha me esqueci o nome do negócio, tinha um negócio lá que iria se agravar, mas não ia parar a hélice. Ainda não estava comprometendo. O funcionamento. Então ali eu apliquei uma preventiva. Eu preveni acontecer alguma coisa por ocasião. Qual foi? A ferrugem. Ei, Sandro. Hum. Mas ali também não se enquadra uma detectiva, não? Naquela situação? Aqui? Não, aqui? Lá na do avião. Na da hélice do avião. Lá na pá do avião. Porque ele detectou que estava se corroindo, né? A pá do avião. Da turbina. A detectiva é o que sai do padrão. Os parâmetros. Os parâmetros. Eu preciso de um parâmetro para eu detectar. Eu preciso de um parâmetro. Uhum. Entendeu? Então a detectiva, ela é bem parecida com a preditiva. A diferença das duas é que a preditiva, quem faz isso é um sistema automatizado e ela me prediz o tempo que eu tenho da minha máquina. E a detectiva, eu também tenho os parâmetros, só que quem olha sou eu. Pode ser através de sensores, mas eu vou lá e olho o sensor e eu que estipulo o tempo de vida útil ainda da máquina, por exemplo. Você que analisa, né? Que Você gera o que analisa. diagnóstico. É uma lógica pessoal sobre a máquina, né? Exato. Como você pode aplicar, você pode intervir na preditiva. A preditiva dizer que vai parar. Não, só precisa parar daqui a 2 semanas e você parar logo. E você aplicar uma preventiva. Não, já tá A programado. preditiva, quem diz é o sensor. Não, é porque assim, ó, vamos lá. O tempo que Ó, vamos lá. Eu tenho uma manutenção preventiva na semana que vem. Aí a preditiva diz: eita, vai quebrar daqui a 2 semanas. Eu vou aplicar qual manutenção? A preventiva. Ela já vem antes. Já para antes. Aí eu vou parar só quando a preditiva mandar. Não, vou parar no meu planejamento. Qual é a parada que... Se tiver essa questão, qual é a parada que custa menos para você? Eu tenho
uma preventiva marcada para a semana que vem. Aí a máquina foi e falou assim: ei, o teu negócio tá bom ainda, dá para rodar até a outra semana. Aí eu só tenho 7 dias, eu já tava com tudo programado para parar a semana que vem. Aí eu vou reprogramar todo mundo para outra semana? Não. Prefiro aplicar a preventiva. Vai esperar quebrar, né? Tem que parar antes. Não é nem esperar quebrar. Ela não ia quebrar na outra semana, mas o negócio já tinha um planejamento, cara. Você já tinha avisado ao pessoal da limpeza, já tinha feito escala, você tinha uma programação, já tinha autorizado pelo chefe as horas extras da manutenção. Entendeu? Você já tinha os funcionários que operavam a máquina já estão alocados em outro setor, programado para ir para outro setor. Você já desviou a produção para outro setor. Porque uma coisa é certa, quando a máquina para, a produção, o dinheiro que entra mensal tem que continuar. Então ele tem que arrochar a produção em outro canto. Aí eles botam funcionário para encaixotar, botam para fazer qualquer outra coisa para acelerar outro processo, para diminuir o máximo possível o custo que ele vai ter nessa manutenção. Então, corretiva. Só mais uma, para encerrar. A última. Sobre manutenção de equipamentos eletromecânicos, é correto afirmar que, na manutenção preventiva, monitora-se máquinas ou elementos através de medições com instrumentos especializados. Instrumento especializado é o quê? Sensores. Preditiva. Sensores. Preditiva. Confiabilidade está relacionada à capacidade de uma máquina de desempenhar uma função requerida quando esta máquina é submetida a diferentes condições de operação. Não sei, eu acho que não. Bem estranho. A confiabilidade é a minha máquina funcionar sobre os parâmetros dela, sobre... vamos supor, a minha moto 125, ela deixa de ser... Ela só é confiável se eu pegar e viajar daqui para Rio de Janeiro nela a 150 por hora? Não, ela é confiável eu fazer viagens de 200 km, numa velocidade de até 100 km por hora. Ela é confiável se eu trocar o óleo de 1.000 em 1.000 km. Se eu trocar o óleo de 2.000, 2.000, 3.000 km, ela não é mais confiável. Mas não é por conta da confiabilidade, é porque eu estou sobrecarregando ela. A execução de serviços de reparos realizado em máquinas que não estejam em falha é uma característica de manutenção preventiva? Eu acho. Sim. É uma característica, é parar sem ter quebrado. Ensaios de ultrassom utilizados em manutenção preditiva têm a mesma finalidade dos ensaios de líquido penetrante, nos quais são menos precisos e de menor custo? Não. Primeiro que o ensaio de líquido penetrante é mais custoso que o de ultrassom. Na manutenção preditiva, o objetivo único da análise de óleos lubrificantes é determinar o momento exato da troca do lubrificante? Não. É isso aqui, né? Aqui, né? Sim. Vamos ver se a gente errou alguma. Vamos enviar isso Errar até 5 horas, né, Sandro? Encerrando agora. Só enviar aqui para ver se a gente errou alguma. Aí, próxima aula vai ser as 2 outras matérias, né? Oi? Próxima aula serão as 2 outras matérias? Era pra gente ter começado aquela agora, né? É porque